No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. O senhor José Eduardo Ferreira faleceu ontem às 7h30, em sua casa do bairro da Vila Santo Antônio, em Belo Horizonte. Ele nasceu em 1955, na pequena cidade de Jardim das Flores, no interior mineiro. Filho de uma família humilde, José aprendeu a valorizar o trabalho desde cedo. José foi um médico dedicado toda a vida. Formado em medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, em 1980, ele escolheu dedicar-se a atendimento ao povo do interior mineiro. Ele trabalhou por mais de 30 anos como cirurgião na capital mineira, salvando vidas e ganhando carinho de incontáveis pacientes. Em 2015, José recebeu a Ordem do Mérito da Medicina por seu trabalho incansável e dedicação ao povo mineiro. O senhor Ferreira foi também professor emérito da Faculdade de Medicina da UFMG, onde formou muitos médicos que hoje trabalham em todo o país. No entanto, sua vida não se resumia apenas à profissão. José era também um grande amante dos livros e das flores. Sua coleção de obras de Jorge Amado encheu as estantes da biblioteca do seu estúdio, onde ele adorava ler ao pé da cama à noite, após uma jornada cheia de esforços. Casado por mais de 40 anos com a amada Ana Maria, José foi pai de 5 filhos, que assista. Tem hoje todos eles sucesso em suas carreiras, sendo que alguns seguiram os passos do pai e ingressaram na medicina. Um homem simples e de grandes ideias, José gostava de passear pela rua da casa, olhando para o horizonte e pensando em novas soluções para os problemas da saúde pública. Seu relógio de cuco era sempre seu acompanhante, marcando dias de trabalho, horas de estudo, mas também minutos de descanso. A tragédia chegou em 2017, quando José perdeu sua esposa Ana Maria em um acidente de carro. Mas a vida continuou e ele se esforçou a cada dia por estar presente para seus filhos e netos, assista, que adoravam a brincar com seu avô nas festas e no Natal. José sempre havia sido o ponto de referência e o apoio da família, e isso não mudou mesmo com sua idade avançada. Ao longo dos anos, José comprou uma pequena fazenda em um bairro vizinho, onde cultivava hortaliças e frutas. Lá, ele construiu um ateliê onde passou a aprender a trabalhar com madeira, transformando em móveis de sua própria autoria. E foi lá que José encontrou uma nova paixão: fabricar sucos naturais, misturando os frutos da própria fazenda. No último ano de sua vida, o senhor Ferreira sofreu um derrame que o obrigou a se aposentar definitivamente. Mas mesmo assim, ele continuou sendo um exemplo para todos, enfrentando com coragem as limitações impostas pelo acidente e dedicando-se ao cuidado dos filhos e netos. A morte de José Eduardo Ferreira foi noticiada em todo o país, com artigos em diversos jornais e rádios que homenagearam a vida do médico e seu legado para a medicina brasileira. Ainda hoje, muitas pessoas assista reconhecem seu trabalho como cirurgião e professor, e recordam com carinho o homem que dedicou toda a vida ao bem-estar das outras pessoas. Seus netos, em particular, lembram-se com afeto da voz do avô, ouvida sempre no rádio de pilha na cozinha da casa, e do cheiro de café forte que saía de sua câmara escura. E, acima de tudo, eles recordam o carinho e a dedicação do homem que, mesmo após a morte, continua sendo lembrado com carinho e respeito. E assim, José Eduardo Ferreira deixou esta vida, deixando para trás uma legião de pessoas que o amam e o admiram, e um legado que vai perdurar por mais gerações a vir. Ele foi um médico, um educador, um pai, um avô, um irmão, mas acima de tudo, ele foi um homem que deixou um marco na história da medicina brasileira. E será eternamente lembrado pelos que tiveram a sorte de conhecê-lo. Este domingo, aos 81 anos, ela faleceu em sua casa,
rodeada por amigos e familiares que cantaram canções e contaram histórias até os últimos instantes. Eliana Mendes, nascida no povoado de Água Clara, em Minas Gerais, era filha de agricultores humildes. Crescida entre os campos e as colinas da região, a vida simples e sólida dos seus pais marcaria sua vida toda. Aos 18 anos, partiu para o Rio de Janeiro com um sonho: estudar medicina na antiga Faculdade de Medicina da UFRJ. Após muitas noites de estudo, empolgamento e dificuldades, concretizou seu sonho aos 27 anos, tornando-se médica geral. Dedicou sua vida à saúde pública, atuando como médica em bairros carenciados do Rio de Janeiro por mais de 3 décadas. Seus pacientes a lembram como uma médica do povo e uma mãe para todos eles. Em 2017, recebeu a Ordem do Mérito Cultural pelo trabalho incessante em prol da saúde pública brasileira. Durante sua carreira, ajudou a criar a Fundação de Atenção à Saúde do Rio, FASERJ, que tem como objetivo melhorar o acesso à saúde na cidade do Rio. Entre as dificuldades e a solidão da vida como médica, Eliana encontrou solácio e paz em seu horta-jardim. Cultivava orquídeas raras e plantas exóticas no pequeno terreno traseiro de sua casa. Suas flores eram uma espécie de testemunho de sua vida, delicadas, resistentes e bonitas. Falaram sobre ela no programa da Rádio Nacional. Seu nome foi citado no telejornal da Globo. O jornal Correio da Manhã dedicou-lhe uma reportagem comovente. Na Biblioteca Municipal, montaram um painel em sua homenagem. Mas a tragédia veio com a morte do seu único filho, Pedro, em 1995, após um acidente de carro. A perda foi dolorosa e Eliana nunca se esqueceu dele, mantendo seu nome sempre presente em suas orações. No entanto, a vida de Eliana não foi apenas trabalho e tristeza. Em seus dias de solteira, aprendeu a tocar violão e cantar canções românticas. Seu sonho era abrir um pequeno barzinho em sua casa, onde tocaria e compartilharia música com amigos e vizinhos. Mas a doença surtiu seu martírio. Ela sofreu de glaucoma desde os 60 anos, perdeu a visão progressivamente e acabou cega aos 79. Apesar disso, continuou trabalhando como médica, com a ajuda das letras grandiosas escritas em seus cadernos crocantes. Hoje, é possível encontrar suas marcas na história da saúde pública brasileira. Mãe de família, amiga de pacientes, mentora de médicos e, acima de tudo, uma mulher que escolheu viver a vida com coragem, solidão e amor. Ela ficará sempre presente na memória dos que conheceram, como uma mãe, uma médica e uma flor rara cultiva no pequeno quintal de sua casa. Ela lembrada por seus gestos simples mas poderosos, a sorrisa que iluminava o quarto, os lábios ternos que beijavam os pacientes e os olhos que brilhavam quando tocava violão. E assim ela será lembrada, uma mulher que viveu com coragem e amor. Em um mundo enquanto Brasil, surgia uma voz, como chuva na savana verde, um solitário grito em meio ao silêncio. Era Benito de Paula, o filho da terra e dos ritmos que batiam no coração do país. Ele nasceu para cantar, para tocar piano, para fazer com que o samba se transformasse em poesia. Na cidade do Rio de Janeiro, onde o mar bravo beijava a praia e as montanhas erguiam-se como enormes mãos abertas, ele cresceu sob o sol de sua terra, enquanto os pássaros cantavam suas melodias. A vida era uma súplica constante, um hino à vida, e Benito, com seus olhos escurinhos e sorriso radiante, vivia em harmonia com todos. Aos 80 anos de vida, ele já havia conquistado o coração do país com suas músicas. Sua voz era intensa, uma onda que se estendia pelos céus do Brasil e caía no ouvido como a promessa de um amor eterno. E seu piano, esse instrumento que ele transformou em sua alma, tocava as notas mais suaves e vibrantes, criando uma harmonia que se encaixava perfeitamente com o ritmo do samba. Seus clássicos, como Amor Estranho e Samba da Saudade, são a essência mesma da música brasileira. Com suas letras profundas e melodias envolventes, elas se transformaram em hinos do Brasil, cantados por milhões de vozes em todo o país. Benito de Paula era, sem dúvida, um verdadeiro poeta da música. E ainda assim, sua vida não foi apenas música e amor. Ele vivenciou os tempos difíceis do Brasil, as lutas e dificuldades que marcaram o país em suas décadas de vida. Mas, sempre, ele encontrava força na música, na harmonia dos sons, no ritmo do samba que dançava com a terra brasileira.
E agora, olhando para o mar, ao pé das montanhas, Benito de Paula sabe que deixou seu legado na história da música popular brasileira. Ele foi um criador, um artista que transformou o samba em poesia e uniu os ritmos do Brasil com a essência do amor e da vida. E o tempo passa, e as montanhas continuam erguendo-se como mãos abertas, e o mar beija a praia, e a música de Benito de Paula vive em cada batida do samba, em cada nota tocada no piano, em cada palavra cantada por milhões de corações amados. Nascido naquele inverno de 1957, entre nuvens que enxugavam o ar do Vale do Paraíba, Benito de Paula surgiu como uma espécie de mistério nas mãos da vida. A casa onde nasceu era modesta e cheia de amor, mas também de sonhos que se escondiam entre as paredes, esperando pela quebra do canto das aveleiras para serem cantados em alta voz. A música estava presente no ar desde sempre, como a fragrância das flores na primavera, e o pequeno Benito já percebeu que ela era algo mais do que uma simples atividade, era um mistério que se desdobrava em ritmos, harmonia e emoções. A casa onde cresceu, pequena mas cheia de vida, era testemunha dessa paixão precoce, como as paredes de uma escola velha são testemunhas do aprendizado de gerações. A música popular brasileira foi o berço onde Benito de Paula encontrou seu lugar no mundo. As ruas de Nova Friburga ressoavam com a força dos ritmos que atravessaram as gerações, e ele se tornou um dos seus mais férteis receptáculos. Era como se o tempo tivesse sido cortado em pedaços, cada um deles carregando uma memória, um sonho, uma melodia. Aos poucos, o piano da casa de Benito tornou-se seu refúgio, onde ele improvisava melodias que fluíam de suas mãos como o riacho após a chuva. Era uma comunhão entre o pequeno menino e o mundo que o envolvia, um diálogo que se desenrolava em sutis harmonia e emocionais. E a gente cantava, todos cantavam, deixando suas vozes flutuar como pombos em direção ao céu. Eles eram árvores que cantavam, raízes que vibravam com o ritmo da vida, e Benito de Paula era uma delas. A paixão pela arte de Benito de Paula não se restringia apenas à música, mas também aos sentimentos que ela despertava em si mesmo e em todos aqueles que cercavam. Era como se cada nota fosse um ponto de luz que iluminasse o caminho para uma vida cheia de sonhos e esperanças. E assim, Benito de Paula viveu sua infância em meio à música, aos ritmos e aos sentimentos que eles geravam. A vida era uma partitura composta por notas que se transformavam em melodias, e ele foi um dos seus maiores intérpretes. E hoje, quando ouvemos suas músicas, é como se o tempo parasse para nos lembrar de um instante especial, um momento na vida do pequeno Benito, quando a vida se transformou em música. Na adolescência incipiente de Benito de Paula, a vida se abriu como uma floresta de múltiplos caminhos, cada um deles cheio de promessas e ilusões. Mas no meio dessa floresta encantadora, o jovem sonhador encontrou-se enfrentando constantemente as dificuldades que, como todos aqueles que veem em si mesmos como artistas, ele teria que superar. A vida era uma luta constante. No meio da tempestade da juventude brasileira, Benito caminhava entre os bares pequeninos e as casas de espetáculo, em busca de um lugar onde poderia despertar o interesse e reconhecer a si mesmo. E foi justamente nessa época que ele começou a compor suas primeiras canções autorais, como Flores em um Jardim, surgindo da terra ferrenha do seu sofrimento e dificuldade. E esse era o mundo interior dele, um universo cheio de esperança e sonhos que se transformavam em verso e ritmo, em coroios e melodias. Ele lutou contra as ondas da indiferença que, muitas vezes, cercaram sua determinação. Mas ele nunca desistiu. E foi exatamente essa determinação que o transformou num artista respeitado por seus pares e pela sociedade em geral. Como uma mariposa que sai de um ovo, Benito emergiu do seu ciclo de transformação, sendo reconhecido pelos outros artistas pelo seu talento único e pela sua capacidade de emocionar o público com suas composições. A vida foi um caminho de luta e esforço, mas no fim do túnel, surgiu a luz da fama e do reconhecimento. E por fim, Benito de Paula se tornou um ícone do Brasil, sua música tocada em todo o país, suas canções falando da vida brasileira e dos seus problemas, mas também da sua beleza e do seu caráter. E foi assim que a história de Benito de Paula se transformou em uma lenda viva, uma memória vibrante da música brasileira e de suas raízes, uma confissão do coração de uma nação que canta, dança e vive com o som de um talento inigualável. No coração do Brasil, onde o sol de ferro cede lugar às sombras místicas das matas amazônicas,
Benito de Paula surgiu como uma voz quebrada, sussurrando promessas de amor e desespero naquele mistério de tons que apenas a música brasileira consegue produzir. A vida de Benito foi uma balada, um hino aos sonhos que se tornam realidade, as chamas da paixão que acendem o coração de um país, onde o futebol e a música são sacramentos venerados em igrejas de cantos e passemadeiras. Naquele verão ardente do Brasil, Benito de Paula lançou Retalhos de Cetim, uma obra-prima que se transformou em um hino para gerações que nasceram com a sonoridade da sua guitarra no seu peito. Esse álbum, como uma flor vibrante, despertou o sonho de milhares de pessoas, que cantavam suas letras enquanto os ribeirinhos pegavam na fumaça do crepúsculo e olhavam para a lua amarela. No inverno da capital, Benito se apresentou em uma das maiores praças da cidade. A multidão era enorme, como o mar que enche as costas da terra, e Benito, no palco iluminado por 1000 estrelas, cantava Charlie Brown. Era uma balada triste e bela, como a vida mesma, que nos faz sentir tanto amor quanto dor. E a multidão, como um coral de vidas em harmonia, gritou suas palavras: "Nós vamos parar neste lugar." Era assim que Benito de Paula tocava, com seu violão, como uma espécie de sacramento, uma oração à vida. Era sua fé e sua paixão, a música. E essa música foi cantada pelos brasileiros, em carros, em casas, nas ruas, em igrejas e em barcos no meio do mar. E, com ela, Benito de Paula transformou-se em um símbolo da vida brasileira, uma homenagem àqueles que cantam a vida mesma, à frente do microfone. E hoje, quando ouço Retalhos de Cetim e lembro-me de aquela época, me lembro do sol brilhante da minha cidade, dos sonhos que tive ao lado do mar, da paixão que me levou a percorrer estradas e caminhar em busca de mais música, mais histórias. E me lembro de Benito de Paula, de sua vida, de seu amor por essa terra que é tanta coisa e nada ao mesmo tempo. E, olhando para o mar, percebo que a música é um rio que corre por nós, que nos faz vivos, que nos transforma em seres capazes de ouvir os sons da vida, as vibrantes notas que surgem do coração das pessoas. E Benito de Paula foi um dos maiores riachuelos desse grande rio, uma voz quebrada, mas forte como o mar, que nos fez sentir a vida e o amor que nos envolve. E a música de Benito vai continuar cantando por nós, sempre presente, em cada coração batendo na bateria da vida. Na verdadeira saga de Benito de Paula, a música se transformou em um rio encantado, fluindo pelas veias do Brasil como uma espécie de elixir divino. Ele era, sem dúvida, um místico que cantava com as almas perdidas no maravilhoso mundo da música brasileira. A vida dele é um poema escrito pela mão da vida mesma, uma composição feita de paixões, sonhos e ilusões, onde cada verso é uma nota encantadora que se funde com a memória do Brasil. Ele era um criador de belas melodias, um alquimista que transformava a vida em música. Aquele céu paulistano onde ele nasceu foi um canto eterno, uma poesia sem fim que ele captou e transformou em canções. Aquele céu era como um violão aberto, com suas cordas ressoando com os sons do futebol, da samba e da vida em si. Como o sol nasce no Brasil, Benito de Paula nasceu também, uma luz no meio de uma terra promissora e vibrante. A sua infância foi um ritmo, uma dança que se movimentava com a música do coração. Os sons do samba e do choro eram parte do ar que respirava, e ele aprendeu a ouvir essa música em todos os lugares. A vida o levou a longas noites de estúdio, a lágrimas e a sonhos quebrados. Mas a música sempre o aguardou, um abrigo para suas almas feridas. A cada nota cantada, ele construía seu legado, uma obra-prima que se enraizaria na alma da nossa terra. A sua voz era como um rio, que cortava as montanhas das dificuldades e das incertezas. E a cada nota cantada, a música do Brasil se aperfeiçoava, se tornando mais suta, mais pura. Ele foi um emissário da música brasileira, uma espécie de mensageiro divino que trazia o suor e a lágrima da criação artística para as ouvidas do mundo. Seu legado é como um rio que não se esquece, que vive no coração das pessoas, que vive nas canções de gerações futuras.